o governo sobre a casa de Deus. E é um assunto que, embora ele está sendo exposto para a igreja, porém, eu pretendo, irmãos, também estudar com os grupos pequenos, estudar junto com os anciãos, especialmente essa lição de hoje. E é importante que a igreja saiba esses fundamentos. Nós temos que conhecer. A igreja precisa conhecer, saber os fundamentos daquilo que é o ministério, daquilo que é o governo da casa de Deus, como funciona. E nós estamos estudando aquelas estações que estão ali no Monte Seir, que são as estações relacionadas com a liderança espiritual, com este tema, o governo sobre a casa de Deus. O que é ministério? Porque, irmãos, este é um dos pilares no que concerne o serviço. O que é ministério? Eu estava lendo, irmãos, uma revista muito conhecida aqui no Brasil, semana passada, e essa revista faz alusão a uma denominação que tem se popularizado pelo Brasil e também nos Estados Unidos. Então, mostrando por que essa denominação hoje está crescendo. E um dos pontos que eles enfatizam na reportagem é a conduta pastoral, porque os pastores, eles são modernos, né? Eles geralmente usam a calça bem coladinha. Eu não sabia que isso é sinal de bênção, de unção, porque a camiseta deles, eles usam camisetas, eles são mais modernos, eles falam a linguagem dos jovens. Irmãos, é como se Satanás fosse nos ensinar cristologia, você entende? É como se Satanás fosse ensinar para nós sobre a doutrina da divindade de Cristo. Como que uma revista dessa pode dizer para nós o que é uma igreja de sucesso? Por que essa igreja está dando certo? Aí lá tem algumas fotos dos pastores, entrevista. Meu Deus, se a gente fosse crer naquilo, irmãos, a gente teria que jogar a Bíblia no lixo. E com a Bíblia iria tudo também. Nós íamos ficar sem estrutura. Esse tipo de coisa é tão satânica, irmãos. Eu não estou questionando aqui se pessoas convertem, se elas vão para o reino, não estou questionando a salvação de ninguém. O ladrão da cruz converteu e ele estava numa cruz, tá certo? Eu não vou questionar se uma pessoa de repente está dentro de uma denominação dessa, pode converter, eu não julgo salvação de ninguém. Eu estou falando do evangelho, ministério, igreja. O que é certo, irmãos? Eu estou interessado no que é certo, não é no que dá certo. Isso é pragmatismo. Isso não é evangelho. Então, eu tenho procurado ajudar os irmãos numa profunda reflexão sobre este tema, o governo sobre a casa de Deus. Vamos ler Números capítulo 33 e o versículo 24. Nós já estudamos Quelata, estudamos Monte Sefer, que foi o estudo anterior, e agora nós vamos estudar Haradá. Números 33, 24. Está assim: partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Haradá. Agora, por favor, Números capítulo 18, versículos 1 a 7. Números capítulo 18, versículos 1 a 7. Porque esses são os textos relativos a esta estação. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do tabernáculo, ou a tenda do testemunho.
Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles e nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja entre vós ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos, contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Este é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Meus irmãos, sei que fiz uma leitura rápida, mas mesmo assim é possível perceber tanta grandeza de verdades, frases extremamente contundentes que nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado do que é o ministério espiritual. Irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nessa estação, Haradá, você sabe o que significa essa estação? Significa temor, significa reverência. Reverência. Aqui, como eu já disse, são as estações que estão ali na região do Monte Seir, próximas terras de Edom. Aqui vocês vão perceber, irmãos, que essas estações, elas estão intimamente ligadas umas com as outras. Em Quelata, vocês se lembram, o que significa Quelata? Eclesia, uma eclesia em confusão. Ali, 3 homens, Datã, Coré e Abirão, afrontaram a autoridade de Deus na vida de Arão e Moisés. Então, nós sabemos que o juízo de Deus veio, mas antes disso, Deus colocou um princípio, pediu que eles pegassem o incensário e levassem diante dele, porque isso vai nos mostrar, irmãos, o caminho de uma vida devocional. Somente, irmãos, aqueles que têm uma vida devocional estão habilitados para o exercício do ministério. Não adianta você ter um chamado se você não tiver vida devocional. Aqueles homens, Datã, Coré e Abirão, eles eram homens chamados. Isso é interessante. Moisés sabia que aqueles homens tinham responsabilidade. Eles faziam parte daquilo que nós podemos chamar do ministério espiritual na tenda da congregação. O Datã e Coré, eles eram levitas. O Abirão, ele era da tribo de Rúben. Tinha a ver com aquele conselho dos anciãos, dos 70 anciãos, que estavam ali com Moisés. Mas por que aqueles homens foram reprovados diante de Deus? Quando o incensário deles foram apresentados diante do Senhor, incensário fala de vida de oração, fala de vida devocional. O que Deus quer nos mostrar ali é que naquele exato momento, Deus estava dizendo, vocês foram reprovados. Vocês foram reprovados. O problema não é que eles foram reprovados. O problema é que eles, reprovados, ainda tentaram usurpar a autoridade de Deus e afrontar a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. A Bíblia diz que a terra abriu e eles foram tragados vivos. Na estação seguinte, no Monte Sefer, que é o capítulo 17, aí Deus vai colocar um princípio. Nós sabemos que a estação de Quelata se fecha com 14.700 pessoas mortas. Escute isso, irmãos. 14.700 pessoas mortas. E isso implica dizer, irmãos, que quando o ministério não é vida, ele traz morte na Assembleia. Quando o ministério não é vida, ele traz morte. Ele é um ministério de morte. E quando o ministério, ele é um ministério de vida,
E você não se coloca debaixo daquele ministério, você está escolhendo o caminho de morte. Por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 2, Paulo fala do perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Então, amados irmãos e irmãs, esse assunto do ministério é sério. Toda confusão que nós temos hoje em relação à igreja, chamamento, vocação, identidade, é uma questão do ministério. Tudo começa aí. O problema da apostasia é um problema do ministério. Não adianta, irmãos, vocês acharem que ministério é título, pode ter o título que quiser. Datã, Coreia, Abirão tinha, mas eles não tinham vida. Eles não tinham vida. Tá certo? Isso é sério. Agora, quando eles chegam ali na próxima estação, Deus vai colocar algo muito sério. Deus pede, depois daquela mortandade toda, Deus pede que cada um dos príncipes que representavam as tribos de Israel tomasse o seu bordão e colocasse diante da tenda da congregação, inclusive o bordão de Arão. Aí a Bíblia vai dizer que o bordão de Arão floresceu. O bordão de Arão floresceu. Só o bordão de Arão floresceu. Meus irmãos e irmãs, eu digo algo para vocês, isso é muito sério. Porque aqui Deus tanto vai colocar a autenticidade sobre o homem que Ele chama, como Ele também vai mostrar o caráter desse chamado. Porque não é simplesmente dizer, este é o meu vaso, mas também a vida que há no vaso. Somente o bordão de Arão floresceu. Ali Deus estava dizendo quem era o seu vaso, naquela medida que Deus havia escolhido. Só Arão. Ele era o sumo sacerdote. Não havia outros que ocupavam aquela função, somente o Arão. Então Deus estabelece isso, porque ministério é uma dádiva de Deus. Aqui Deus vai dar mais um passo na revelação. Deus vai dar mais um passo. Aqui Deus vai colocar princípios importantíssimos. O assunto aqui é responsabilidade ministerial. Responsabilidade ministerial. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Irmãos, para algumas pessoas, estar aqui em cima pode ter algum glamour. Ter um título pode ter algum glamour. Para algumas pessoas, estar aqui em cima, ou ser uma pessoa importante na liderança cristã, tem algum glamour. Eu digo para vocês que não tem nenhum glamour. Nenhum glamour. Eu digo para vocês que estar no ministério é uma questão de responsabilidade e não de privilégio. E digo para vocês que uma pessoa que não tem esse chamado, se ele se aventura no ministério, ele é um louco. Ele é um louco. Uma pessoa que acha que porque fala, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem habilidade, e assume o ministério, ele é um louco. Ele é simplesmente um louco. Porque ministério não é lugar para quem quer, é só para aqueles que Deus quer. E entender ministério é uma coisa muito difícil, irmãos. Porque, por um lado, nós fazemos o serviço mais simples do mundo, mas, por outro lado, nós somos as pessoas que causamos um grande perigo para o reino das trevas. Por um lado, parece uma coisa simples, exercer uma função pastoral, exercer uma função de mestre, de profeta. Quem é que dá valor nisso? Aqui no mundo, alguém dá valor nisso? Claro que não dá. Como não deram no Senhor Jesus. Então não espere que dê em você. E quem está buscando prazer, influência e poder no ministério, está indo pelo caminho de Lúcifer e não pelo caminho de Cristo. Se você estudar a história dos homens em muitas situações, você vai ver justamente isso. Aí você diz, irmão, mas Paulo disse, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Isso é, irmãos, um texto que precisa ser lido no seu contexto. Paulo não está encorajando aqui você ambicionar o ministério como se fosse uma profissão. Isso é função, é uma função espiritual. E eu digo para vocês, naquela época, ninguém queria exercer o episcopado ou o ministério pastoral, porque episcopo é uma função
dos anciãos. A palavra epi, alto, escopo, como um planejamento. É aquele que tem uma visão mais ampla. O sentido aqui é mais de supervisão, porque é uma das funções pastorais. Então é isso que Paulo está dizendo. Lá em Atos 20, 28, ele vai dizer isso, com mais propriedade. O qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa palavra bispo está relacionada com episcopo. Então, meus irmãos, não são títulos, não são funções piramidais, clericais. Tira isso da cabeça. É uma função espiritual. O pastorado é uma função espiritual. Profeta, mestre. Esses são a função dos anciãos que exercem o pastorado na Assembleia. Então, irmãos e irmãs, aqui o Senhor vai nos mostrar algo muito sério. Pessoas que usurpam esta função não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Um neurocirurgião ele tem que estudar 18 anos. O ministério você passa 40 anos e você não para de estudar. E o diferente de uma profissão é que a profissão, a pessoa consegue ganhar maturidade na experiência. No ministério, quanto mais experiente você acha que está ficando, menor você está sendo. Porque o ministério, ele vai te diminuindo, ele não vai te fazendo crescer. Ele não vai te dando popularidade. Quanto mais tempo você vai andando, servindo no ministério, mais esmagado você vai ficando. Estude a biografia dos homens de Deus na Bíblia. Todos eles terminaram os seus dias quebrantados. Todos eles terminaram os seus dias totalmente rendidos. Paulo, ele começa dizendo que se sentia, ou que ele era um dos maiores entre os apóstolos. Depois ele vai dizer que ele era o menor entre os santos. Por último, ele vai dizer que ele era o pior dos pecadores. Isso é caminho ascensional, irmãos? Só na visão espiritual, que na visão natural. Então, se você pensa que o ministério, resultado de ministério, é popularidade, é grandeza, é poder, você não está servindo a Cristo, está servindo ao diabo. Pior que está servindo ao diabo, fazendo a coisa errada. E depois você vai descobrir que essas coisas, elas foram sendo alimentadas porque você se perdeu na visão, perdeu no chamamento. Então nós não podemos nos perder, irmãos, o ministério é sério. Eu não poderia, irmãos, pregar de outra forma esse assunto. Porque eu sei o quanto isso fala ao meu coração, como ao coração dos irmãos. E se uma coisa que você tem que ser até o final é ser fiel à palavra de Deus. Porque o dia que nós começarmos a pregar para satisfazer consumidores religiosos, nós já estamos fora da unção. Estamos na nossa própria carne. Vamos entrar, eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês nesses textos aqui. Vamos avançar um pouco aqui. Vamos começar com essa palavra haradá, que significa temor, reverência. É justamente isso, irmãos. O que significa o ministério? Temor, reverência. Porque se um servo de Deus, uma serva de Deus, perder o temor a Deus, ela vai perder o caminho da revelação, porque o temor é o fundamento do conhecimento, da sabedoria espiritual. Se você estuda a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Você sabe que a palavra sabedoria na Bíblia é sempre mais elevada no sentido da revelação, no sentido da espiritualidade, do que conhecimento. Sabedoria, a palavra grega é sofia, falando no sentido mais elevado do conhecimento. Mas este é o conhecimento que ele nos advém pela revelação e pelo relacionamento com Deus. É o conhecimento que é produto da comunhão. Aqui vai dizer que essa sabedoria é produto do temor a Deus, da reverência. E se você observa bem, reverência é uma palavra que também define vida devocional. Temor, reverência.
Agora, como eu disse, esses versículos 1 a 7 aqui de Números 18, eles podem ser resumidos, eu não estou entrando em detalhe, nem estou abandonando o que eu li. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso vai sintetizar nessa frase: responsabilidade espiritual. Esses versículos 1 a 7 de Números capítulo 18 fala de responsabilidade espiritual. Uma pessoa que teme a Deus, ela está dando abertura para o exercício de um serviço espiritual. O contrário é, qualquer pessoa que esteja exercendo algum ofício, algum serviço espiritual e não tem temor a Deus, não tem reverência a Deus, significa que todo o seu serviço é um caminho de morte. É madeira, palha e feno. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala disso com muita propriedade. Ele fala sobre a obra de cada um. A obra de cada um. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque o que fazemos pode ser madeira, pode ser feno, pode ser palha, mas também pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedras preciosas. Deixe-me avançar um pouco com vocês aqui. Então, como eu disse, aqui a questão em Aradá é sobre responsabilidade espiritual, a autoridade delegada. A autoridade delegada, ela não existe por si mesma. A autoridade delegada não é um fim em si mesma. Autoridade delegada, irmãos, é a autoridade que Deus se expressa por meio dos vasos que Ele constitui, por meio dos ministérios que Ele constitui. Então, por favor, veja aqui o versículo 1, nós precisamos ler esse texto, pelo menos esse. Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, observe, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso santuário. Eu vou buscar uma tradução melhor do que a maioria das traduções que vocês têm aí. Números 18 primeiro. Vocês vão ver aí, irmãos, essa frase, levareis a iniquidade, sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Eu vou colocar duas versões que vão nos ajudar aqui. Há uma versão muito próxima do texto hebraico, que diz assim: serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. A Bíblia de Jerusalém diz assim: levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Santuário aqui, irmãos, no Novo Testamento é uma linguagem para falar da igreja. O que o Senhor está dizendo para Arão, que ele e seus filhos, eles eram responsáveis por todos os pecados congregacionais. Eu vou traduzir isso melhor. Irmãos, falhas, erros e pecados individuais na vida da igreja sempre tem, sempre terá. E não é disso que Deus está falando, Ele está falando de algo muito maior. Ele está falando do pecado coletivo, do pecado congregacional. Aí Deus diz assim para Arão: vocês serão responsáveis pelos desvios congregacionais. Vou tentar traduzir isso da maneira mais simples para vocês. Então, primeiro, veja aqui uma figura da igreja no sentido coletivo. O ministério espiritual, preste bastante atenção, irmãos. O ministério espiritual, especialmente o ministério dos anciãos, eles são responsáveis quanto aos pecados congregacionais, quanto aos pecados coletivos da igreja. Vou dar exemplo de alguns. Primeiro, quando a igreja se afasta do propósito de Deus. Lembra quando Paulo fala assim para os coríntios: vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. O problema aqui é a responsabilidade dos anciãos. Quando a igreja se perde do propósito de Deus, quando ela começa a encurtar a sua visão, desviar a visão, quando ela se perde neste assunto supremo propósito de Deus,
Porque o supremo propósito de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Aí a igreja desvia disso. Ela perde a expectativa da glória, da redenção, ou da criação, da redenção e da vinda do Senhor. Todas as vezes que a igreja se perde no propósito eterno de Deus, ela perde a viva esperança da volta de Cristo. O assunto escatologia morre. Assunto escatologia no sentido restrito da volta do Senhor. Os cristãos começam a ficar mundanos. Os irmãos perdem aquele maranata dos seus corações. Quem é que tem que manter esse assunto vivo na igreja? Os anciãos, os irmãos do ministério da palavra. Mas quando a igreja se perde, esse Senhor está falando, Arão, vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis pelos pecados. Não é o pecado de um irmão e outro, é o pecado coletivo. É o pecado congregacional. Um outro pecado congregacional, quando a igreja macula a sua identidade, ela perde a sua identidade. Quem é responsável por isso, irmãos? Os jovens? As irmãs? Os irmãos? Não. Aqui o Senhor está dizendo os sacerdotes, o sacerdócio. No Novo Testamento, o ministério. Eles é que são responsáveis. A igreja perdeu a sua identidade. Os irmãos de repente perceberam que assim não dá. Se nós for caminhar assim, irmãos, vai acabar o público. Vai acabar. Olha como os irmãos estão andando. Olha aquela comunidade, olha o tanto que deu certo lá. Meus irmãos, nós não estamos atrás do que dá certo. Se você pegar a trajetória de muitos homens na Bíblia, parecia que eles estavam andando na contramão de tudo. Eles estavam andando numa direção contrária à lógica. Pega a história de Noé. Sabe quando foi que a mensagem de Noé fez sentido? Quando a arca estava sobre as águas. Aí fez sentido. Entende? Aí fez sentido. Pegue toda a peregrinação de Abraão. Parecia que Abraão andava e não chegava a lugar algum. Mas quando as coisas começaram a fazer sentido para Abraão? Quando ele já estava bem velho, o ventre de Sara amortecido, e Deus lhe dá um filho, Isaque. Então você vai ver, irmãos, os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os métodos de Deus, você não aprende em faculdade teológica, você não aprende em livro. E o método que Deus usou na vida de um irmão não vai usar na sua. Ele tem sempre uma maneira nova de trabalhar conosco. O ministério é coisa muito séria. Quando a igreja apostata, de quem é a culpa, irmãos? De quem é a culpa de uma igreja apostata? Ah, mas aqui os irmãos não oram. A pergunta é, os irmãos do ministério, os irmãos do serviço da palavra, os presbíteros, oram? Devemos começar por aí. Esquece os irmãos, os jovens, as crianças. Estamos envolvidos, sim. Temos vida de oração, estamos preocupados com o corpo. Oramos pela igreja. Então nós temos que entender, irmãos, esses são os pecados congregacionais que eu estou citando. Vou citar ainda mais dois. Quando a igreja se desvia do alvo para o qual ela foi destinada. Significa, quando ela se desvia da sua vocação, do seu chamamento. A igreja, ela tem que ser uma luz. Meus irmãos, como nós temos tentado mostrar para os irmãos, que nós, especialmente nós, a começar por nós, os irmãos do ministério, os irmãos que têm servido, com o peso, com a carga do Senhor, nós devemos ser os primeiros a preocupar com as multidões que estão perdidas. E será que nós preocupamos? Será que nós estamos preocupados com isso? Será que nós estamos preocupados em ver os irmãos não ter uma vocação, não ter um sentimento pelos perdidos? Esse problema, irmãos, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. E por último, quando o mundo imprime a sua forma, o seu modelo na igreja, de quem que é a culpa? Vai entrando sorrateiro,
vai mudando a nossa forma de adorar, nossa forma de ministrar, nossa forma de reunir. Essas coisas vão entrando e elas começam, o povo começa a ficar alegre, a gente vai pela alegria do povo, não é a alegria do povo, é a alegria do Senhor. Nós precisamos ter discernimento se o Senhor está ou não feliz, satisfeito com o nosso serviço. Porque se nós quiséssemos uma multidão de pessoas felizes, nós iríamos fazer culto em shopping center. Nós iríamos fazer culto para poder satisfazer o ego das pessoas. Nós temos que ter certeza que esse culto, esse momento que nós passamos aqui, é uma tremenda guerra de vida ou morte, de cura, de libertação. É um passo a mais que nós estamos dando na nossa caminhada ascensional para a glória. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que crer que a vida dessa palavra, você pode esquecer a letra, você pode esquecer esta palavra, mas a vida dela em algum momento fará diferença dentro da tua alma. Porque não teria sentido então pregar uma mensagem aqui de 1 hora? A iniquidade, essa palavra iniquidade aqui, irmãos, é a palavra avon, uma palavra muito conhecida pelas irmãs, avon. Avon. Sabe o que significa avon? Iniquidade. Não vai jogar os seus perfumes fora. Avon. É isso mesmo. Iniquidade, perversidade. Vem de uma raiz hebraica, que é uma palavra hebraica. Avá, torcer, distorcer. É isso que significa dobrar. É isso que o Senhor está dizendo também. Agora, eu quero ler um texto no Novo Testamento para a gente começar a entrar no Novo Testamento. Romanos capítulo 15, o versículo 16. Aqui nós vamos fazer uma abordagem muito especial nesse texto. Romanos 15, 16. Diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, irmãos, de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu preciso fazer uma análise desse texto, até porque tem uma correção nele. Nós precisamos fazer uma correção aqui, porque na maioria das versões, eu estou lendo aqui na versão que inclusive ela precisa ser corrigida, tá certo? Ela precisa ser corrigida. A maioria das versões que nós temos aqui em português, esse texto ele está errado. Precisa fazer uma correção aqui, tá bom? Mas ele tem uma frase que só é possível extrair no texto original e eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Mas antes, deixe-me citar 2 textos. Eu vou citar eles numa cronologia inversa. Hebreus 3:1. Não precisa abrir, eu só vou citar. Quando Paulo fala: santos irmãos, que participais. Ele diz: por isso, santos irmãos, agora eu quero só essa frase. Participais da vocação celestial. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O outro texto é Efésios 4:1. Aí ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno, agora olha a frase, da vocação a qual fostes chamados. Vocação a qual fostes chamados. Então fomos chamados para corresponder a uma vocação celestial. E devemos viver do modo digno desta vocação. Meus irmãos, em nome de Jesus, peço ao Senhor para te ajudar a entender isso. Nós fomos chamados para corresponder a uma vocação celestial. E devemos viver do modo digno desta vocação. Vai chegar um momento na tua vida, meu irmão e irmã, que você vai perceber que nada vai fazer mais sentido a não ser o chamado do Senhor. Nada. Vão te convidar para uma festa e você não vai
você não vai ter alegria, porque você vai começar a olhar para aquelas pessoas e vai olhar para você mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Como é possível estar aqui e não fazer diferença na vida dessas pessoas? Então, se eu estou aqui e eu não vou fazer diferença, e eu sei que essas pessoas perdidas, elas estão todas indo para o inferno, e eu estou aqui, sem fazer nada, então você não vai ter prazer de estar em nenhum lugar onde você não venha fazer diferença. Você não vai ter mais prazer. E se você ficar, você vai voltar para a sua casa muito mal. Você vai ficar angustiado na sua consciência. E isso vai chegar a uma proporção que vai tomar toda a sua vida. Você não vai conseguir lidar com isso, a não ser que você tenha uma posição. Você não vai conseguir mais. Vão te convidar, mas você vai dizer, olha, não dá para mim. Porque se você for, você tem que ir para fazer diferença. E se você se posicionar assim, o Senhor vai começar a abrir portas, escancarar portas para você pregar o evangelho para os ímpios. Sério, irmãos. Sério. Meus irmãos e irmãs, deixe-me agora analisar esse texto com vocês. Olha essa frase, anunciar o evangelho. Está vendo aí? Sabe essa palavra anunciar? Romanos 15:16, anunciar. Essa palavra no grego é erorgonta. Eu estou citando essa palavra aqui porque eu preciso dela. Erorgonta, com H. Erorgonta seria a pronúncia mais próxima do português. Erorgonta. Essa expressãozinha gonta, em português é gerúndio. Gerúndio. Paulo diz assim, anunciar. Então, esta palavra aqui, irmãos, significa sacerdotando. Sacerdotando o evangelho. Está vendo? Sacerdotando o evangelho. Olha que coisa linda, irmãos. Sacerdotando o evangelho. É uma frase, eu creio que desconhecida para quase todos nós, mas ela vai nos levar a algo muito especial. Eu vou traduzir agora uma outra parte desse texto que precisa de correção. Ele diz assim, no sagrado encargo de sacerdotando, seria agora a frase. É claro que eu teria que fazer uma correção na frase anterior, mas vou entrar só nessa frase. Sacerdotando o evangelho de Deus, de modo que, aqui para frente tem que corrigir, porque está errado. Porque na maioria das versões está assim, a oferta deles. Não é assim, irmãos. Eu vou citar 3 versões. Uma das versões mais próximas do hebraico diz assim, para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Vou citar uma outra versão, a Bíblia de Jerusalém, ela diz assim, a fim de que as nações se tornem uma oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Você viu que mudou tudo? A Bíblia Reina Valera diz assim, para que os gentios lhes seja uma oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Não é a oferta das pessoas. Ele estava sacerdotando o evangelho, e eu vou entrar nisso, irmãos. Essa palavra sacerdotando, a gente vai explorar ela um pouco. O que significa isso do ponto de vista espiritual? Sacerdotando o evangelho, para que as pessoas sejam uma oferta para Deus, não é que elas dêem uma oferta para Deus. Então aqui nós precisamos voltar, lá para o Velho Testamento. Eu vou citar o capítulo, mas nós não vamos ler nada. Mas se você estudar Êxodo capítulo 28, o tema desse capítulo é o sacerdócio espiritual. O tema de Êxodo 28 é o sacerdócio espiritual. Então você vai ver que Deus, Ele manda fazer 2 pedras de ônix. E o sumo sacerdote, ele tinha que colocar essas pedras nos seus ombros. E cada uma dessas pedras tinha os 6 nomes de cá e 6 nomes de cá, das tribos de Israel.
Perceba isso, irmãos. Aí quando ele entrava no Santo dos Santos, aí ele estava introduzindo todos eles diante de Deus. Irmãos, que coisa linda. Porque nós não podemos interpretar uma coisa sem a outra. Nós temos que entender o ministério espiritual não apenas na visão neotestamentária, mas na visão de toda a Bíblia. Porque se você vai estudar o ministério profético, você precisa entender o ministério profético do Velho Testamento. E quantos textos, quantas porções da palavra nós encontramos no Velho Testamento que trata sobre o ministério do Novo Testamento. Tudo aquilo que é doutrina para nós tem que ter suas bases no Velho Testamento. Então, entenda isso, irmãos. Que visão linda nós temos aqui. Que aqueles que têm um encargo ministerial, eles precisam saber que eles estão sacerdotando diante de Deus, isto é, eles estão levando os irmãos por meio do Evangelho, para que os irmãos possam ser uma oferta a Deus, para que as pessoas possam ser uma oferta a Deus, e santificada, uma oferta santificada pelo Espírito Santo. Uma parte do trabalho é nosso, o outro trabalho é do Espírito Santo. Qual que é o nosso trabalho? Aí ele vai dizer, sacerdotando o Evangelho. Sacerdotando porque ele está dando ênfase naquilo que concerne o ministério dos sacerdotes, que era o ministério espiritual designado no Velho Testamento. E isso tem que ser muito claro para nós, irmãos, senão nós vamos ter ministério só de púlpito. Esse tem sido um grande problema de muitas pessoas, porque eles dizem assim, irmão, minha vida privada, o que eu faço, sabe, isso não diz respeito a ninguém, o importante é que lá no púlpito eu tenha carga do Senhor. Irmãos, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. A gente não vasculha a vida de ninguém, mas se eu sei que um homem desse, ele é cheio de máscaras, ele não leva a sério a sua vida no privado, ele não está levando a sério, então significa que esse homem, ele não merece nenhuma credibilidade no encargo. Pode ter até uma mensagem linda e bonita, mas não há vida nela. Isso não vai produzir nada, irmãos. Ministério e púlpito não é teatro. Não é teatro. Deixe-me colocar alguns pontos. Os textos que eu quero citar especificamente sobre o trabalho do sumo sacerdote Êxodo 28, versículos 9 a 12. Mas depois você lê em casa, tá bom? Agora, isso pesa, irmãos, porque quando você conjuga esses textos com Números 18, versículos 1 a 7, e você vê o Senhor requerendo aquilo de Arão e seus filhos, eles tinham que levar a carga, o peso da assembleia diante do Senhor. Eles eram responsáveis. Eles eram responsáveis. Como nós temos que ser responsáveis, irmãos. Aqui nós somos uma pluralidade de pessoas em serviços. Temos irmãos, temos as irmãs. O ministério da palavra aqui, ele é multiforme. Nós temos irmãs que cuidam das crianças pequenininhas, estão ali também fazendo um trabalho extremamente importante. Não é inferior ao trabalho que é feito aqui no salão. Então, é um trabalho multiforme, cheio de diversidades espirituais, de medidas espirituais. É nisso que eu falo de diversidade. Então, meus irmãos, o certo é que nós temos que saber que isso requer uma grande responsabilidade espiritual. Agora, muito mais, aqueles anciãos, aqueles que têm a carga do ministério profético, a carga de mestre, a carga pastoral, muito mais. Muito mais. Digo para vocês, irmãos, se eu tivesse meia dúvida, 0,01% de dúvida, que Deus havia me chamado, eu estava fora. Hoje eu estaria longe, eu sairia daqui, despediria de vocês e ir embora, nunca mais. Ou seria muito burro, ou seria muito louco para ficar
no ministério sabendo o que é ele. Porque você não vai ver ninguém na Bíblia entrando no ministério, dando gargalhada, eufórico. Alguns entravam em desespero. Moisés chegou a dizer para Deus: eu sou como uma criança. Eu não sei nem falar. Olhe para cada um deles. Deus foi construindo a vida desses homens numa fornalha. Se você está pensando que isso é sucesso, ficar viajando, ficar pregando, ficar servindo a igreja, isso é coisa maravilhosa, tem glamour nisso? Porque você não conhece o que é ministrar. Você não sabe quais são as oposições interiores, exteriores que você tem que sofrer. A não ser que você, alguém, ou eu, qualquer um de nós, estejamos levando o ministério na brincadeira. Vamos ver o que vai dar. Mas se você tiver os olhos abertos, você sempre vai dizer: Senhor, por que eu? Por que eu? Você nunca vai se sentir capaz e nem preparado. No dia que você se sentir capaz e preparado, você está perdido. Não adianta, irmãos. Eu não sei quantas mensagens já preguei na minha vida, mas eu devo ter a maioria delas prontas. E seria tão bom, irmãos, se desse certo eu pegar uma mensagem que está lá na gaveta e trazer para o púlpito. Seria maravilhoso isso. Porque aí eu não precisava mais ir aos pés do Senhor. Já tem tanta coisa pronta, imagina, quase 40 anos de palavras. Maravilhoso. Mas um dia você vai descobrir. Você pode ter pregado a maior mensagem do mundo, se você for repetir ela, vai ser um fiasco. Porque Deus não nos alimenta com comida amanhecida. Certo? E ministrar é coisa séria. E primeiro você tem que saber se a palavra está te esmagando. Porque pregar a palavra de Deus, irmãos, o primeiro ouvinte é aquele que prega. E antes de pregar aqui, com certeza, qualquer irmão, ele vai ver a palavra e dizer: meu Deus, quão miserável eu sou. Você vai fazer muitas orações antes de pregar a palavra, de arrependimento, de confissão de pecados. Vai se sentir um inútil. Porque seria tão bom, irmão, se eu chegasse aqui com lições para dar para vocês. Seria tão bom, irmão, se eu fosse um modelo de homem para vocês. Seria tão bom se a mensagem fosse minha, porque eu ia escrever um livro, ou produzir um CD e vender. Mas não é, irmãos, é dele a mensagem. E a primeira pessoa que esmagou, que foi esmagado com ela, foi aquela que a palavra encontrou primeiro. É o primeiro a ser esmagado. Meus irmãos e irmãs, eu quero concluir falando sobre vocação e ministério. Vocação ministerial tem a ver com viver as implicações da palavra de Deus numa comunidade, sem jamais vaguear pelos caminhos exóticos da religião, das instituições, sem jamais se permitir buscar fama, fortuna ou prazer em nome do Evangelho de Cristo. Nós não podemos permitir que o sistema nos transforme em gerentes de lojas ou gerentes eclesiásticos de loja, que só existe para satisfazer consumidores. Nossas preocupações não devem ser como manter clientes felizes, pessoas em busca de felicidades. Nosso real chamado não é atrair as pessoas para que elas não vão, ou para que elas não possam ir às lojas concorrentes. Esse não é o nosso papel, esse não é o nosso chamado. Oferecer um produto que o outro não tem. Nosso verdadeiro chamado é pregar o Evangelho vivo. Nós temos que pregar esse Evangelho sem a menor pretensão e sem a menor preocupação de que as pessoas possam achar ou deixar de achar. Nós temos que ter certeza que estamos pregando o Evangelho. Se você não ganhar nenhum aplauso, muito melhor. Se alguém disser para você: nossa, a palavra falou muito ao coração, saiba que foi Deus que alcançou aquela pessoa e não você. Devemos estar comprometidos com o Evangelho puro
e simples. E aqui eu quero citar um texto que Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele está dizendo que você que tem um chamado de Deus não pode se envolver, se deixar levar, se deixar distrair, se permitir enganar ou ser enganado, tirar sua visão. É você mudar o foco. É isso que ele está dizendo. Então aqui eu quero introduzir um tema: qual é o nosso verdadeiro papel? Qual é o papel daqueles que são chamados por Deus? Então vou colocar alguns pontos. Primeiro, eu até já disse isso, mas eu quero ampliar um pouco mais. Não é o nosso papel atrair consumidores, como se fôssemos empreendedores, cuja mente tem a única preocupação com somas de dinheiros, com grandes projetos, em supervisionar o crescimento, o desenvolvimento da nossa obra ou da nossa equipe de trabalho. Isso não é ministério. Em segundo lugar, não é o nosso papel agir como administradores comercial, porque o evangelho não é comércio, a igreja não é comércio. É muito bom que todos nós saibamos isso. Nós não podemos permitir que a nossa mente esteja ocupada com estratégias de crescimento, de forma alguma, porque a igreja não é uma franquia de fast food. Nossa preocupação, irmãos, é que o inferno não venha arrebatar as pessoas. A nossa preocupação é sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Se você está envolvido no ministério, se nós estamos envolvidos, então nós temos que estar o tempo todo procurando os irmãos, buscando os irmãos, ouvindo os irmãos, chorando com eles, chorando por eles. E não com essas outras coisas. Ainda nesse ponto, não devemos agir como empreendedores ou administradores comerciais ou comercial. Porque eu sei, irmãos, que todos nós estamos condicionados em um momento tão crítico, que muitos cedem, que muitos, pelo desgaste, porque o ministério sério é extremamente desgastante. Sabe o que não é desgastante? É o ministério populista, é o ministério de massa, é o ministério mundano, é o ministério pervertido. Isso não desgasta emocionalmente. Isso não desgasta. Mas o ministério sério, ele é extremamente desgastante. E se não é o Senhor, você não suporta. Eu não estou aqui, irmão, desencorajando ninguém ao ministério. Eu estou aqui dizendo para vocês o que é o ministério. Então, muitas vezes você vê a pessoa bem vestida, pode ter certeza que 90% de tudo que ele tem é oferta dos irmãos, é presente. É cuidado dos irmãos. Não fique pensando, mas eu queria ter o ministério por causa, olha o que ele tem, olha o que ele sai disso. Tudo vem do Senhor. Nosso patrão é o Senhor. E se você corre atrás de dinheiro através do ministério, você vai encontrar morte na sua vida. E quem procura isso, irmãos, é porque já ganhou o salário desse mundo, os reinos deste mundo. Nosso Senhor não quis os reinos desse mundo. Então, muito cuidado com isso, irmãos. O outro grande perigo, ainda nesse sentido de nós agirmos como administradores comercial, é que nós podemos ceder e entender que nós precisamos alegrar ou satisfazer aqueles que possam pagar o nosso salário. Irmãos, o nosso galardão, quem dá é o Senhor. O nosso sustento, quem dá é o Senhor. E não é a igreja, não é os irmãos, é o Senhor. Se Ele vai usar Ele, que o Senhor use. Porque quando você perverte essa visão, aí você vai pensar assim, nossa, eu não posso confrontar,
Eu não vou poder pregar a verdade, eu tenho que pregar para manter o povo sempre satisfeito, feliz, porque eles vão ter mais motivação de contribuir. Que coisa louca, irmãos. As pessoas começam a ir para uma reunião porque elas só vão lá para ouvir o que elas querem. Elas só irão para poder satisfazer o desejo de uma alma doentia. É justamente isso. É nesses pontos que nós podemos ceder. Deixe-me avançar um pouco mais. Terceiro, não é nosso papel mostrar Deus como um produto que irá ajudar as pessoas a viver melhor. Não é o nosso papel. Movidos por essa visão, muitas pessoas pregando esse tipo de Deus que vai tornar tudo melhor na sua vida. Ele vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Aí, a doutrina da prosperidade se torna um evangelho. Meu irmão, eu digo para vocês, já tenho falado isso para muitas pessoas em particular, você quer enriquecer, você quer ter uma vida próspera, você quer ter, então trabalhe, estude, se prepare, faça curso, se prepare, se qualifique e vai fazer concurso, trabalhe, dê duro, entende? Muitas pessoas já me perguntaram isso, Luiz, eu preciso orar porque, sabe, olha, eu creio na prosperidade, eu também creio, irmãos, mas a maior prosperidade, a maior dádiva, a maior bênção que Deus nos deu, Cristo Jesus, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo, entende, irmãos? E muitas vezes a prosperidade está naquele arroz com ovo que você tem para comer amanhã, tá certo? Porque naquela mesa tem fartura de graça, de bênção, de alegria, de paz. E muitas vezes uma mesa farta, será que tem? Pode ser o inverso também. Uma mesa farta pode ter muita paz, quando a pessoa tem o seu coração no Senhor. Então nós não vamos julgar isso, irmãos, porque não existe nenhuma lei que vai nos mostrar isso. O caminho é o Senhor, e esse é o grande perigo de nós pervertermos o Evangelho, começar a fazer acordos, começar, irmãos, marketizando o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma linha de produto atraente para as pessoas. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é pregar a palavra de Deus como sendo ela uma espada viva, poderosa, que penetra, que entra, que destrói trevas. Porque as pessoas chegam feridas, machucadas, desanimadas, frustradas. Só o verdadeiro Evangelho poderá satisfazer a tristeza da alma. Só o verdadeiro Evangelho vai poder preencher os seus corações. Não é essas campanhas, esses métodos malucos que as pessoas fazem para atrair pessoas. O que nós mais precisamos nas nossas reuniões é da presença do Senhor. Não é da minha, e nem da presença de nenhum de nós aqui, é a presença dEle. Mesmo que seja numa medida pequena, isso já nos satisfaz. O ministério correto, irmãos, ele toma a Bíblia como fonte, como fundamento. Ele está baseado na Bíblia. E aqui eu vejo que muitos têm se perdido. Muitos têm se perdido, irmãos, abandonado a Bíblia, porque hoje a grande literatura dirigida ao ministério espiritual, aquilo que as pessoas gostam de chamar de liderança cristã, geralmente tem sido dominada, essa grande literatura que tem dominado aí a mente dos pastores, são literaturas que elas têm como função aquilo que não é a teologia, mas que é a ciência do comportamento. Hoje se estuda muito isso, ciência do comportamento, não está errado, mas eu digo para vocês que grande parte dos cristãos hoje, que estão envolvidos com alguma forma de ministério, eles estão sendo tomados por esse tipo de literatura e têm abandonado a palavra de Deus. E digo para vocês, as pessoas hoje gostam muito de ouvir sobre isso, mas é importante você ministrar isso baseado na palavra de Deus e não apenas em livros de comportamento. O grande tema do momento é depressão e ansiedade, amém por isso, porque isso vai mostrar que essa sociedade, ela está caída, ela está falida, e ela está caminhando para um precipício. Então nesse momento, irmãos,
você tem que pregar o evangelho vivo, porque o evangelho vivo vai transformá-las. O evangelho vivo vai quebrar as cadeias da depressão, da angústia que tem invadido suas almas. Se nós, irmãos, divorciarmos da palavra de Deus e pregarmos um outro evangelho, Satanás vai prevalecer sobre aquilo que o Senhor tem nos confiado. E haverá mais morte do que vida. Então, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a entender o que é o ministério, nos ajude a compreender o que é o nosso serviço, a seriedade dele. Só o Senhor para nos ajudar, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos, em cada oportunidade, uma experiência com Deus, por meio de vasos que o Senhor levanta, para poder nos mostrar isso, nos mostrar o caminho, nos mostrar que há uma saída, que nos revele mais de Cristo Jesus. É isso que essa geração, é isso que o mundo está precisando, é isso que a igreja está precisando. Homens que preguem a verdade. Homens que preguem a verdade, custe o que custar. Então não vamos esquecer dessa estação. Uma estação muito séria, especialmente para nós, que temos recebido do Senhor um chamado tão grande. Ninguém se preparou para ele, ninguém se equipou para ele, e você vai se ver sempre um despreparado, um desqualificado, para que você nunca confie em você mesmo. Como disse Paulo, para que eu não ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, Deus colocou em mim um espinho na carne. Porque Deus nos quer quebrantados, rendidos e não soberbos. Que Deus os abençoe-nos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, uma vez mais. Precisamos tanto da tua ajuda para refletir sobre o que é o nosso encargo. O encargo de cada um aqui. Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que vem das tuas mãos, que é uma dádiva para a tua igreja. Então nos ajude, Senhor, para que nós sejamos fiéis, na medida do dom que o Senhor nos confiou, na medida da carga que o Senhor nos confiou. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra ela seja um farol para toda a igreja, Senhor, para nós entendermos o que é ministério, e muito mais para aqueles que têm servido, que ela seja uma exortação e uma grande mensagem de encorajamento, para que nós possamos seguir com fidelidade e com seriedade ao Senhor, para servir na tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.